Salve lá, meus bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. O tema de hoje é um tema apaixonante porque é um tema que diz respeito a todos nós. Será que nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos? O tema do episódio é livre-arbítrio e vontade. O que é livre-arbítrio? Nós entendemos como livre-arbítrio a possibilidade de escolha. Eu posso, quando eu consigo escolher entre o branco ou o preto, o vermelho ou o azul, a laranja ou o abacaxi, a Maria ou o João, Brasil ou Portugal. Ou seja, quando eu tenho essas oportunidades de escolhas, eu tenho a liberdade de decidir aquilo que é melhor para mim, certo? Muito bem. Quando a gente pega o exemplo do viciado em drogas, a pessoa, muitas vezes ela tem a possibilidade de ser tratada numa clínica para ser desintoxicada. E a pessoa, muitas vezes, ela não consegue, porque ela tem o desejo, de parar de usar a droga, e ela também tem o desejo de continuar. E a vontade, muitas vezes, cede ao desejo. Neste exemplo, eu te pergunto, essa pessoa, ela é livre? Ela exerce o livre-arbítrio dela? Veja que neste caso não é uma questão de possibilidade do A ou do B. A pessoa está presa dentro dela mesma. Existe um conflito, uma guerra entre desejo e vontade que também se relacionam ao nosso livre-arbítrio. Se nós não dominamos os nossos desejos e nossas vontades, nós somos livres? Então, este é o tema do episódio de hoje e eu trouxe um filósofo para nos ajudar a pensar sobre isto, que é o Harry Frankfurt. Vamos lá conhecer um pouquinho da sua filosofia. O Harry Frankfurt, o texto que eu trouxe hoje dele se chama Freedom of Will and the Concept of a Person. Esse texto, a tradução é Liberdade de Vontade e o Conceito de Pessoa. O Frankfurt, ele define, ele classifica os desejos em dois grandes grupos. O primeiro grupo, que ele chama de desejos de primeira ordem, estão os quereres. O que é os quereres? Eu quero comer, eu quero beber, eu quero transar, eu quero matar. Todos esses tipos de querer, ele classifica como desejos de primeira ordem. E quem que tem esse tipo de desejos? Todos os animais da natureza. Você, o cachorro, o gato, o tigre. Então é a primeira provocação do Frankfurt, porque se você simplesmente quer as coisas, e não pensa, não delibera sobre, você está na mesma categoria dos animaizinhos, É muito preocupante. E daí tem uma segunda categoria de desejos, que são os desejos complexos e que pertencem somente aos homens, que é a vontade e a deliberação sobre os desejos de primeira ordem. Vamos aos exemplos. Se você quer chocolate, eu quero comer chocolate. Este é um desejo de primeira ordem. Quando você diz, eu tenho vontade de comer chocolate, quando você diz isso, você tem um desejo de segunda ordem, porque a vontade, ela é um sentimento, uma intencionalidade com relação a um desejo. Veja, há uma reflexão sobre um querer. Os animais não têm isso, Você não vai ver um gato, um cachorro deliberando ou com vontade, um cachorro, estou com vontade de atacar o pão que está em cima da mesa. O cachorro vai lá e ele vai comer o pão que está em cima da mesa. Os animais não têm eles não têm vontade e muito menos deliberações. Você, por exemplo, vai deliberar, eu estou pensando em parar de comer chocolate. Veja, isso é uma deliberação, é uma reflexão sobre um desejo de primeira ordem. Então, deliberações e vontade são exclusivas dos seres humanos. Muito bem. Agora, o Frankfurt, ele traz um exemplo para ajudar a gente a entender mais a fundo isto e onde que está a nossa liberdade, de fato, que é o exemplo do viciado em drogas. E daí ele vai explicando o comportamento do viciado em drogas e vai classificando onde que, na verdade, reside a nossa liberdade de arbítrio, onde que nós somos livres de fato. A primeira classificação do Frankfurt, ele diz que é o wanton addict. O que é o wanton addict? É o viciado arbitrário. O viciado arbitrário é aquele cara que ele é viciado em drogas, ele quer parar de usar drogas e ao mesmo tempo ele continua usando. E ele faz isso diariamente, Então tem dia que ele está bem, tem dia que ele usa droga, daí no outro dia ele usa de novo, daí no outro ele para. Por quê?
Nesse estágio, a pessoa ela não consegue priorizar os desejos dela. Portanto, ela não tem vontade e ela não tem deliberação sobre aquilo que ela quer. E quem que se encontra nessa faixa, né? Wanton Addict? Pessoas que não conseguem priorizar os desejos, como eu disse para você, as crianças, né? Uma criança, ela quer ou não quer alguma coisa, ela não tem ainda a maturidade para deliberar sobre aquilo que ela quer ou que ela não quer. Deixa uma criança na frente de 10 barras de chocolate, ela vai devorar as 10 barras de chocolate e vai passar mal. Por quê? Ela não consegue ainda pensar muito bem sobre aqueles desejos dela. E os animais, né? Portanto, se você se você vê alguma semelhança com o comportamento seu, isso é bem preocupante, né? Porque o Anton Addict, o Frankfurt, ele nem considera como pessoa, tá? A segunda categoria é uma categoria mais sofisticada, que ele chama de Unwilling Addict. O que é Unwilling Addict? É o viciado sem vontade. Aqui é mais complexo, porque aqui o viciado ele tem o desejo de continuar usando as drogas e parar. Mas ele tem a vontade de parar. Ele tem um desire, né, de segunda ordem. Ele tem um desejo de segunda ordem de parar de usar droga. Mas o que acontece? O desejo dele de continuar usando a droga é mais forte que a vontade. Então, no final da história, ele é dominado pelo desejo. Por isso que é unwilling addict, né? O viciado sem vontade. E nesse caso aqui, é quando a pessoa ela não é senhora de si. Né? O desejo domina, né? Monta na pessoa. Né? Ou como dizia o Freud, a pessoa ela não é senhora em sua própria casa. O que muitos de nós nos encaixamos nessa categoria, certo? E a terceira categoria é willing addict. O willing addict é o cara que ele tem a vontade de usar a droga, ok? E ele também tem o desejo de usar a droga. Então a vontade e o desejo estão alinhados. Esse cara é o cara que tem o livre, ele é o livre, é o cara que tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer. Por quê? Ele tem a vontade, né? Ele tem essa determinação, essa intencionalidade de fazer alguma coisa e o desejo dele está alinhado. Agora, aqui pode ser os dois casos, né? Pode ser o cara que tem vontade de usar droga, né? E tem o desejo de usar droga, então esse cara está fazendo exatamente aquilo que ele quer. Ou pode ser o oposto também. A pessoa tem a vontade de não usar droga e tem o desejo de parar de usar droga, né? Desejo de primeira ordem e desejo de segunda ordem alinhados é o que definem a nossa liberdade. Então, para o Harry Frankfurt, né, o que define a ação, aquilo que nós fazemos, não é a possibilidade de fazer de uma forma ou de outra, é a vontade. E nós somos livres quando nós dominamos a nossa vontade e quando nós temos a nossa vontade alinhada com aquilo que nós desejamos. Era isso que eu tinha para trazer hoje para o nosso episódio. É um tema muito interessante e tenho certeza que vai trazer boas reflexões para você. E comente, né? Diga o que você achou do episódio. Vamos conversar aqui nos comentários. A filosofia é troca de informações. Queria agradecer muito você por ter acompanhado esse episódio. Sempre lembrando que o Bora Pensar está em todas as mídias sociais, inclusive no Spotify, no SoundCloud e no iTunes, para você que gosta de escutar podcast. Beleza? É isso que eu tinha para hoje. Um forte abraço, se cuide e fui!